Nós vamos a Brasília, o Rafael Procópio conta, a gente está atualizando capítulo a capítulo. Depois, na sequência, a gente vem falando sobre a relação Brasil-Venezuela, eleições, posicionamentos do governo. Fala, Rafael Procópio. Ronald e Zaidan, boa tarde a vocês e a todos que estão nos acompanhando. O governo brasileiro ainda não aceitou o pedido de um telefonema entre o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, e o presidente brasileiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A ideia é discutir a situação do país vizinho após o processo eleitoral, que tem sofrido, como a gente tem trazido aqui na nossa programação, uma forte pressão depois de Maduro se declarar vencedor da eleição, ser considerado pelo órgão eleitoral da Venezuela como presidente reeleito. Mas, como a gente tem trazido aqui para todos que nos acompanham, existem fortes suspeitas aí de manipulação nesse pleito. Inclusive, já temos até a oposição se declarando aí simbolicamente vencedora do pleito e Edmundo Gonzalez se declarando presidente durante esta semana. Além disso tudo, os diplomatas de pelo menos 4 países estão negociando para confirmar a data de um telefonema entre Nicolás Maduro e representantes de países vistos como possíveis articuladores para essa crise no país. Além do nosso país, o Brasil, temos também Colômbia e México, países que têm relação histórica e diplomaticamente falando com a Venezuela. Essa negociação avançou para que essa ligação ocorra o mais rápido possível, podendo inclusive acontecer amanhã, quarta-feira. O fato, pessoal, é que Maduro procurou a diplomacia brasileira para falar com Lula, mas o Itamaraty preferiu que essa conversa fosse feita, por assim se dizer, em bloco, com esses países todos juntos. Até o momento, nenhuma dessas três nações reconheceu a reeleição de Maduro, anunciada há 8 dias pelo órgão oficial eleitoral. A oposição a Maduro defende que Edmundo Gonzalez foi eleito e, assim como Brasil, Colômbia e México, cobra a divulgação da íntegra dos dados de votação. Já o governo brasileiro planeja, inclusive, um segundo telefonema para que Lula possa conversar com Edmundo Gonzalez. Ontem, o presidente, que ainda está cumprindo agendas no Chile, foi rapidamente questionado pela imprensa brasileira sobre essa posição de Edmundo Gonzalez se declarar presidente. E o presidente Lula falou, a gente não tem como adivinhar se foi um tom irônico, se foi um tom sério, mas coisa de 5 segundos ele falou: não posso falar disso ainda, o homem nem tomou posse, não posso comentar sobre isso ainda. Então, a ver como é que vai ser essa questão diplomática brasileira. Bom, a oposição, claro, está acusando Maduro de esconder as atas eleitorais, como a gente conversou agora há pouco. Já Maduro disse que a não divulgação dos documentos ocorreu por conta de um ataque hacker e mesmo sob cobrança dos países vizinhos, esse material não foi liberado. No entanto, a Justiça Eleitoral já passou ali, porque seria o Ministério Público da Venezuela, para analisar essas atas eleitorais. De um lado, tem essa justiça, que muito se diz que é muito aliada do presidente Nicolás Maduro, confirmando essa reeleição cheia de suspeitas de fraudes, e por outro lado temos a oposição com alguns boletins aí já dizendo, confirmando que na verdade Edmundo Gonzalez foi eleito por maioria quase que esmagadora dentro da Venezuela, tendo maioria em todos os estados da Venezuela. Ou seja, pessoal, a gente ainda vai falar sobre essa questão do nosso país vizinho durante muito e muito tempo. Estamos fazendo isso, né, Procópio? Com a sua ajuda, de todos os nossos colegas e de todo o noticiário que chega até a gente aqui. O Edmundo Gonzalez, como já destacou aí o Procópio, se autoproclamou presidente. Não foi algo que pode pesar bastante contra ele mesmo? O ideal não era estar na posição daquele que se sentiu lesado por um processo que, óbvio, precisa ser validado ou não, precisa ser julgado ou não, de que tenha sido lícito ou ilícito. Isso precisa ser resolvido de alguma forma, e as atas que eles dizem ter entregue hoje podem ter algo revelador, apesar de, depois de tanto tempo, não sei o que de revelação pode ser feita. Não foi precipitado esse posicionamento do Gonzalez, ou Zaidan? Ronald, isso é patético, mas é típico da oposição venezuelana, esta oposição venezuelana. Mas foi um padrão Guaidó assim, ou foi além disso? Há uma diferença importante. Aliás, Ronald, me permita, antes de falar do Guaidó e do Edmundo Gonzalez, falando em Maduro, um abraço muito especial para 3 aniversariantes hoje. Aliás, 3 grandes amigos, o Dudu Manhani, o Edu, um dos maiores ponteiros da história do futebol, um gênio Jonas Eduardo Américo, né? E um gênio da ponta esquerda e um gênio do rádio, Milton Neves, né? Falei do Maduro, lembrei do Milton, que é fã do Maduro. Então um abraço pro Milton Neves, um abraço muito especial para esse grande amigo. Nosso Milton Neves. É isso aí. Nosso Milton. E para Dudu Manhani, outro craque, para Edu, grande Edu, um dos maiores da história.
Mas olha, Ronald, no caso do Guaidó, você ainda tinha uma lógica para discutir o assunto. Qual era a lógica? A eleição de 2018, ela foi convocada pela Assembleia Nacional Constituinte. Por quê? O Maduro, ele tinha o controle do judiciário, como tem, e não tinha maioria no parlamento. A oposição fez maioria no parlamento. Então, o Maduro estabeleceu uma Assembleia Constituinte que nunca fez uma nova Constituição. Ela foi feita para ser um parlamento paralelo, não é? E aí tudo que o parlamento votava era considerado nulo pelo judiciário, dizendo que era um parlamento sob suspeição. E, ao mesmo tempo, o que era decidido na Assembleia Constituinte era tomado como legislação. E essa anomalia, ela ganha um tom dramático quando a Assembleia Constituinte convoca a eleição. O Maduro ganha a eleição. O parlamento disse não, essa eleição foi convocada por uma Assembleia Constituinte que, primeiro, nem tem esse poder, né? Se ela existe é para escrever uma nova Constituição, não para convocar a eleição. E quando o Maduro ganhou, o parlamento, por maioria, decidiu que o cargo estava vago. E pela própria Constituição, Hugo Chávez deveria assumir o presidente do parlamento, que era na época o Guaidó. A Venezuela é unicameral, né? Aliás, foi já com Chávez no poder que o Senado foi extinto, ficou só um parlamento, uma Câmara, portanto unicameral. E o parlamento decidiu que o seu presidente era o novo presidente da República. Claro que isso nunca virou fato, isso nunca se realizou. Vários países correram para o reconhecimento do Guaidó, mas pelo menos havia uma lógica, né? Você percebe um processo que vai desembocar naquela autoproclamação, que depois foi se tornando meio patética, né? Porque era uma presidência sem nada. E com comportamentos patéticos de países também, né, Zaidan? Também, inclusive do Brasil, inclusive dos Estados Unidos. Na verdade, todo o movimento foi teleguiado, né, pelos Estados Unidos, como quase sempre. Mas o Guaidó era fraquíssimo, né? O Guaidó se mandou, foi para os Estados Unidos, tal, vive lá. Agora, no caso do Edmundo Gonçalves, o Urrutia, não há nada. Né? Não há, é muito mais patético, mas é típico. Então a Venezuela está na encruzilhada. Você tem um regime bonapartista que tem o mérito de confrontar a política imperialista, e isso no mundo hoje é decisivo. É decisivo. É preciso tomar uma posição. Ou você adere, ou você aceita, ou você se torna vassalo, ou você pelo menos consegue manter independência, ou você combate. E eles têm esse mérito, eles combatem. Porém, é um regime bonapartista, não é uma economia socialista, não houve socialização dos meios de produção, parte dos movimentos operários foi reprimida, as coisas não são tão simples assim. Só que a oposição, ela é historicamente golpista. E essa oposição de hoje, não é aquela Venezuela antes do Chávez, não. Primeiro que tem aquela do Hegel, né? A história acontece como tragédia e se repete como farsa, né? Muitas vezes atribuída ao Marx, mas é do Hegel. Agora, seria o inverso, ela foi farsa e se repetiria como tragédia. Tragédia, porque é muito pior a oposição de hoje do que aquela. Essa é uma oposição ligada ao Vox, ao Chega, não é? Ao que há de mais reacionário na política internacional, Ronald. E só também para muita gente que participa e comenta os assuntos que falamos aqui, é necessário meio que abrir os ouvidos para ouvir, né? Para ouvir de verdade. E não só para pegar fragmentos de frases, porque senão fica fácil entender os assuntos com fragmentos, né? Você cria a tua própria teoria, pega o fragmento e vê se cabe ou não na tua teoria. Aí é moleza, né? Mas tem que ouvir o conjunto das coisas. Quando se fala, por exemplo, da Venezuela, tem que se falar sobre Maduro, mas tem que se falar sobre oposição e tem que se falar a verdade, entendeu? Então isso que é legal. Então se você está participando e discutindo, é muito bom que isso aconteça, mas é
importante ouvir com ouvidos de ouvir mesmo.